Oi, meu nome é Evelyn e eu vou falar para vocês sobre as lutas indígenas desde a colonização até os dias atuais. Bom, para começar a falar sobre esse assunto, nós temos que voltar lá para o ano de 1500, onde os portugueses invadiram o Brasil. Segundo a FUNAI, antes da invasão dos portugueses, estima-se que aqui no Brasil existia cerca de 3 milhões de povos nativos. Mas segundo o censo do IBGE de 2010, só nos resta 29,9% dessa população. Essa queda significativa no número populacional é dada por diversos aspectos. Alguns desses aspectos são desde a época da colonização. Entre eles está as doenças trazidas pelos portugueses, como a gripe, o sarampo e dentre outras doenças. Então, foi graças aos colonizadores que trouxeram essas doenças e contaminaram boa parte do povo nativo que eles vieram a falecer, graças à imunidade baixa e também a que não existia cura para essas doenças, que eles sequer conheciam. Outro motivo para a diminuição desses povos foram as invasões de terra, que não foram nada civilizadas. Então, os portugueses, a todo custo, retiravam, matavam e enganavam essa população para que eles pudessem usufruir da riqueza do nosso país e das nossas terras. Essa luta de anos e anos dos povos indígenas não chegou ao fim, e hoje em dia a gente ainda vê resquícios do passado trágico para esses povos. Atualmente observamos que a situação desses povos só veio a piorar. Quando percebemos que esse foi o primeiro em 35 anos a não ser instituída nenhuma terra indígena ou reserva ecológica. E nem o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, a FUNAI, está possuindo recursos suficientes para garantir a proteção legal em terras indígenas. E essas informações devem ser de extrema preocupação para todos nós, porque estamos perdendo a cultura dos nossos antepassados, a raiz do nosso país. O que nos leva ao próximo tópico, que é o genocídio cultural. Hoje em dia, ainda existem mortes e perseguições por causa do garimpo ilegal, da exploração da Amazônia, tudo que tentamos combater por anos continua ocorrendo hoje em dia. Mas é comum também ver o genocídio cultural, onde a história dos povos indígenas está sendo apagada, seja por intolerância religiosa ou seja por puro preconceito do diferente. Hoje em dia existem ONGs e pessoas que se voluntariam a ajudar esses povos que entram de cabeça nessas lutas tão importantes para a nossa história, o que nos leva ao próximo ponto, que foi uma notícia que repercutiu muito ultimamente, que é a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, que foram assassinados durante uma viagem pelo Vale do Javari, onde é bastante afetado por invasões e atividades criminosas. O Ministério Público Federal lançou uma nota dizendo que a motivação da morte das vítimas foi dada por causa de um pedido que Bruno fez a Dom Felipe para fotografar a embarcação de um dos acusados. O que nos leva a pensar no envolvimento de práticas ilegais nas quais os acusados não queriam que fossem descobertas. Esse foi apenas um exemplo do que acontece diariamente com os povos nativos desde a época da colonização. Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido completar o meu objetivo com esse trabalho de conscientizar e alertar vocês sobre a situação dos povos nativos e sobre as suas lutas, pois, já que não podemos mudar o passado, vamos fazer do futuro um lugar melhor.